Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2871, pregado na noite de quinta-feira, 27 de janeiro de 1876, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano em Newington, Londres, Inglaterra. Não andeis ansiosos. Lucas 12, 29. A principal preocupação de um homem deve ser ver que sua própria alma está certa aos olhos de Deus. Salomão disse: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muitas pessoas pensam muito em adornar o corpo, mas não pensam nada nos ornamentos da alma. A alimentação do corpo físico consome muito cuidado, mas o fornecimento de alimento espiritual é muitas vezes negligenciado. No entanto, ó homem, você mesmo é melhor do que seu corpo. Sua alma imortal vale muito mais do que esse seu pobre corpo que logo se tornará comida para os vermes. E todas as coisas que você tem, o que são elas comparadas com o seu eu interior, seu eu real, seu coração, sua alma, seu espírito? Em nosso texto, nosso Salvador nos ordena que vejamos a condição de nossa mente. Não andeis inquietos. Ele assim chama nossa atenção para a parte mais elevada e nobre do nosso ser e nos ordena que vejamos que ela está em um estado correto. Sem dúvida, há algumas pessoas que estão em circunstâncias mais fáceis do que outras. Algumas que estão em posições onde desfrutam de muitos confortos, enquanto outras estão em lugares onde sofrem muitas dificuldades. Mas afinal, a felicidade está mais na mente do que nas circunstâncias em que qualquer indivíduo se encontra. E o homem interior tem muito mais a ver com sua própria alegria ou tristeza do que qualquer coisa externa a ele. Houve alguns que foram perfeitamente livres em uma prisão, enquanto outros estiveram em absoluta escravidão com grandes propriedades para percorrer. Conhecemos alguns cujos espíritos triunfaram quando tudo ao redor tendia a deprimi-los. E vimos outros que estavam miseráveis e desanimados quando aparentemente tinham tudo o que o coração poderia desejar. É a mente que é a principal coisa. Ela trará a luz do dia ou à meia-noite, riqueza ou pobreza, paz ou guerra. Gostaria, queridos amigos, que metade do tempo que passamos tentando melhorar nossas circunstâncias fosse gasto melhorando a nós mesmos da maneira correta, e que até mesmo 1/10 do esforço que fazemos para ajustar nossas circunstâncias aos nossos desejos fosse usado para ajustar nossos desejos às nossas circunstâncias. Se fizéssemos isso, quão mais felizes seríamos. Por mais que você tente, não pode alterar o mundo em que seu destino está traçado, e não pode alterar os arranjos providenciais de Deus. Então, não seria melhor que você fosse alterado para se adequar à providência e fosse resignado à vontade de Deus? É lindo ver com que frequência os escritores inspirados das Escrituras Sagradas estavam ocupados com o que posso chamar de trabalho interno. O trabalho que precisa ser feito dentro do próprio coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, diz Davi, no Salmo 103, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Este trabalho interno, irmãos e irmãs em Cristo, sempre nos recompensará mais, e nosso Senhor Jesus, em suas exortações, muitas vezes nos manda cuidar dele. Ele não disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Pouco depois, ele lhes disse: no mundo tereis tribulações. E ele diz o mesmo aos seus discípulos em todas as épocas. Não adianta tentar evitar isso, pois você terá tribulação. Ainda assim, não se turbe o vosso coração. Toda a água do mar não prejudicará seu navio enquanto você a mantiver do lado de fora. O perigo começa quando ela entra no navio. Portanto, pouco importa o que está fora de você, se tudo estiver certo dentro. Tem aquele pequeno pássaro em seu peito que canta docemente sobre o amor de Deus.
Use a flor chamada tranquilidade na sua lapela, e você poderá passar alegremente por um deserto de problemas e um deserto de cuidados. Um furacão de aflições pode bater ao seu redor, ainda assim você será um homem abençoado, pois todos os elementos da bem-aventurança estão dentro do seu próprio coração. Deus os deu a você, e o próprio diabo não pode tirá-los. Ao falar sobre este texto, pretendo pregar boa parte do sermão para mim mesmo, pois preciso dele tanto quanto qualquer pessoa. Mas peço a cada irmão e irmã que tome para si qualquer parte que lhes convenha. E antes de terminar, terei uma palavra para vocês, pessoas não convertidas. E oro a Deus para que essa palavra faça bem a vocês e que vocês deixem de ser de mente duvidosa. O original do texto não é fácil de explicar, pois a palavra traduzida como duvidosa não é usada em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Parece ter algo a ver com meteoros, de modo que a passagem poderia ser traduzida como nem sejais de mente meteórica. Como a palavra é tão singular, houve muitas opiniões diferentes sobre o seu significado. Alguns disseram que ela se refere a coisas altas que flutuam acima, como as nuvens. Se estiverem certos, nosso texto nos diz: não sejam como as nuvens, não tenham mentes nubladas, sopradas por todo vento de doutrina. Outros a traduzem como: não sejam como os pássaros altos no mar, sempre em movimento, instáveis e incertos, sempre voando e nunca em repouso. Outros encontram uma alusão ao navio que está longe no mar, e o texto diz: não estejam sempre no mar, lançados para cima e para baixo, tenham alguma âncora, não estejam sempre à deriva. A palavra duvidosa significa tanto que não espero ser capaz de dizer tudo o que ela significa, mas darei a vocês alguns pensamentos práticos a respeito dela. Não andeis inquietos. Isso significa, primeiro, filhos de Deus, não sejam ansiosos. Não sejam jogados para cima e para baixo por suas circunstâncias externas. Se Deus prosperar vocês, não se exaltem, como o navio faz quando a maré o eleva. E se ele não prosperar vocês, não afundem, como o navio faz quando a maré baixa novamente. Não sejam tão afetados por coisas externas a ponto de entrarem em estado de preocupação, inquietação, cuidado, ansiedade e angústia. A ordem do nosso Salvador significa: não se preocupem com questões temporais. Sejam prudentes. Vocês não têm o direito de gastar o dinheiro dos outros, nem o seu próprio, de forma perdulária. Vocês devem ser cuidadosos e discretos, pois todo cristão deve lembrar que é apenas um mordomo e que é responsável perante o seu mestre por tudo o que tem e pelo uso que faz disso. Mas quando tiverem feito o melhor com o que têm, não se preocupem, porque não podem fazer mais. E quando tiverem feito o melhor para atender suas despesas, não se sentem e se desesperem, porque não conseguem reduzi-las. Vocês não podem transformar um shilling em uma libra, mas sejam gratos se tiverem o shilling. E se às vezes descobrirem que devem viver da mão para a boca um bocado de cada vez, lembrem-se de que vocês não são os primeiros filhos de Deus a receber seu maná todas as manhãs, nem os primeiros servos de Deus a receber pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite, sem nada para guardar para o dia seguinte. Se este for o seu caso, não se surpreendam e fiquem atônitos, como se algo novo tivesse acontecido com vocês. E não comecem a se preocupar, se agitar e se angustiar por aquilo que não podem evitar. Vocês podem alterar isso com toda a sua preocupação? Vocês que têm o hábito de se preocupar e se angustiar, já obtiveram algum lucro com isso? Quanto acham que alguém pagaria por toda a sua preocupação? Quanto isso já trouxe a vocês? Vem, irmão, se for um bom negócio, gostaria de entrar em sociedade com você. Mas primeiro gostaria de saber algo sobre os seus lucros. Ao olhar para o seu rosto, noto que está desgastado e ansioso. Isso não parece indicar que é um negócio lucrativo. Se eu ouvir sua fala, ouço você murmurando muito em vez de louvar a Deus. Isso não me parece um negócio lucrativo. De fato, tanto quanto eu pude descobrir, seja pela minha própria experiência ou pela observação dos outros, nunca descobri que a ansiedade tenha consolado alguém, ou que tenha trazido qualquer farinha para o moinho, ou qualquer farinha para o barril. Bem, se uma coisa não traz lucro, qual é a vantagem dela?
Mas talvez você diga: não consigo evitar me preocupar e me angustiar. Não, meu bom irmão e irmã, mas você não acha que o Senhor pode ajudar você a evitar isso? E que sua fé nele, se fosse o que deveria ser, logo acabaria com sua angústia e preocupação? Você ainda não descobriu, eu descobri, que a própria ansiedade que surge através de sua dificuldade o incapacita para enfrentar essa dificuldade? Você está com pressa de fazer algo, e esse algo acaba causando mais problemas do que poderia ter acontecido se você tivesse ficado quieto, descansando no Senhor e esperando pacientemente por Ele. Em vez de fazer isso, você corre para cá e para lá, e assim aumenta as suas preocupações em vez de diminuí-las. Você é como o servo com a cesta de ovos na cabeça, que balança a cabeça porque tem medo de que seus ovos caiam, e faz com que eles caiam pelo próprio processo de tremer. Então, você vai e cria 10 problemas tentando sair de um só. Há um texto que é muito fácil de repetir, mas nem sempre é tão fácil de obedecer. Fiquem parados e vejam a salvação de Deus. Mas você quer ver sua própria salvação, então não pode ficar parado. Há muitos que correram à frente da nuvem de Deus e que ficaram muito felizes por correr ou até rastejar de volta. Algumas pessoas estão tão ansiosas para esculpir por si mesmas que acabam cortando os próprios dedos. Seria melhor deixar a escultura nas mãos de Deus e aceitar o que Ele lhes dá, pois Ele sabe muito melhor do que elas o que é bom para elas. E sua mão é infinitamente mais sábia do que a delas. Mais, diz alguém, sinto que devo fazer algo. Esse fazer será sua ruína, a menos que você pare e considere o que Deus gostaria que você fizesse. A probabilidade é que sua ação seja imprudente e precipitada enquanto você estiver neste estado febril. Espere até que você se acalme, irmão. Você verá o seu caminho muito melhor então. No momento, você está em tal agitação e inquietação que é muito provável que confunda a sua mão direita com a esquerda e troque o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Você diz novamente que não pode evitar estar ansioso. Então, meu caro amigo, devo perguntar-lhe solenemente qual é a diferença entre você e o homem do mundo. Há uma criança órfã e ela tem medo de não ser alimentada, mas você tem um pai no céu. E se você tem medo, certamente não serve de muito ter tal pai. Você não está desonrando seu santo nome com essa conduta? Você não acha que os outros que veem você nessa condição dirão: não há muito poder no Evangelho? Pois essas pessoas que professam ser cristãs não são consoladas por ele em seu tempo de tribulação, e não será de muita utilidade para elas na hora da morte. Lembre-se das perguntas de Jeremias. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? E se na terra de paz, na qual você confia, eles o cansaram, como fará na inundação do Jordão? Certamente é hora de termos coragem e não sermos tão facilmente desanimados, pois temos provas piores pela frente do que qualquer uma que já fomos chamados a suportar. Isso é exatamente o que eu temo, diz alguém. O que você fará então, irmão? Tenho pensado que talvez seja melhor voltar atrás, mas você não tem armadura para suas costas. E os perigos de voltar são muito piores do que os perigos de avançar. Portanto, exorto, se você é realmente um crente no Senhor Jesus Cristo, a agir como homem e deixar que sua fé vença seu medo. Obedeça àquela palavra graciosa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Você não acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Você diz que acredita. Você não acredita que Ele está sentado como soberano em seu trono e governa todas as coisas bem? Você diz que acredita. Você não acredita que Ele o ama com amor eterno? Você não sabe que Ele não poupou o seu Filho unigênito, mas o entregou por você, e você acha que, depois de ter feito tanto por você, Ele vai negar-lhe qualquer coisa que seja necessária para o seu bem-estar? Você não deve pensar assim. Irmã, seria indelicado, desonesto, ingrato pensar assim. Portanto, não tenha uma mente ansiosa ou duvidosa em relação às coisas temporais. Bem, diz alguém, no que diz respeito ao sustento corporal, posso deixá-lo inteiramente nas mãos de Deus. Mas minhas ansiedades surgem de um tipo completamente diferente de problema.
Há um irmão cristão que está em inimizade contra mim, e ele tem espalhado um mau relatório sobre mim. Embora eu tenha buscado sinceramente andar diante de Deus em santo temor, e tenha vigiado cada passo que dei, e sinto-me tão preocupado que não sei o que fazer. Bem, querido amigo, há uma regra que geralmente você encontrará aplicável em um caso como o seu. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. Geralmente, se o problema surgiu através de falsos relatos sobre o seu próprio caráter, quanto menos se falar, mais rápido se conserta. Acredito que se há algo que você quer ter bem feito, é melhor você mesmo fazer. Mas há uma exceção a essa regra. E essa é a questão de se defender. Nenhuma defesa é necessária para um bom homem que pode dizer, pela graça de Deus, sou o que sou. Você pode deixar essa questão do seu próprio caráter, portanto, e quanto ao bom irmão não estar se dando bem com você, se você fez algo que o magoou, confesse o erro. Bem, talvez se eu fizer, ele pode não me encontrar com o mesmo espírito. Você não tem nada a ver com isso, querido amigo. Isso é problema dele e de Deus. Vá e faça a coisa certa, e então não fique mais ansioso sobre isso, mas deixe o resultado com Deus. Ouço outro irmão dizer, minha ansiedade não tem nada a ver com meus assuntos pessoais. Estou ansioso pela causa de Deus, a igreja sobre a qual presido, a escola dominical que conduzo, o campo missionário que tento cultivar. De alguma forma, as coisas não estão indo como eu gostaria. Estou muito preocupado por não serem mais prósperas. E o que você está fazendo, bom amigo, para trazer esse resultado? Você está contando isso ao Senhor e agonizando diante dele em oração? Isso é certo. Mas se você está contando isso a si mesmo e sua ansiedade está confinada a você, nada de bom resultará disso. Mas, Senhor, todas as coisas parecem estar indo mal. Sim, eu ouço isso constantemente. Há alguns de nossos amigos que acreditam que caímos nos piores dias que já foram conhecidos neste mundo. Bem, pode ser assim, não posso dizer muito sobre isso, mas direi isto, meus queridos amigos, que você e eu não somos de maneira alguma tão importantes para a Igreja de Deus quanto podemos ter imaginado. E o departamento particular de trabalho que nos foi confiado, embora devamos pensar bem dele e fazer bem, não é, afinal, a dobradiça sobre a qual o universo inteiro gira. Deus gerenciava o mundo muito bem antes de nascermos, e Ele o gerenciará tão bem quando morrermos. Sua igreja não morrerá, pois o Senhor ainda vive, e seu Espírito ainda permanece na igreja, e, portanto, ela deve viver. Mas haverá problemas para nós se começarmos a pensar que tudo depende de nós. Uzá tinha boas intenções, sem dúvida. Ainda assim, Deus o feriu por estender sua mão para segurar a arca do Senhor de cair. Que nenhum de nós se torne culpado do pecado de Uzá. Nosso negócio é servir ao Senhor com todo o coração e alma. Assim como Marta, com toda a sua energia, buscava preparar uma ceia para Jesus, mas quando começamos a nos preocupar com o nosso serviço, então podemos esperar que o Mestre nos diga, como disse a Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Não é bom que estejamos preocupados com o nosso serviço. Não, irmãos, o Senhor ama a sua igreja muito mais do que nós, e Ele sabe muito melhor do que nós como administrar os seus assuntos. Então faça o pouco que podemos fazer e deixe o resto com Ele. Que o seu Espírito abençoado nos ajude a nos livrar de todas as ansiedades impróprias. Outro significado do texto formará uma segunda divisão do nosso assunto. Não seja ambicioso, ou seja, não voe alto, não seja como as nuvens e os meteoros, que não apenas se movem e são incertos em seus movimentos, mas também são altos e elevados. Algumas pessoas estão preocupadas porque estão tentando acumular grande riqueza. Anos atrás, se alguém lhes dissesse que um dia possuiriam o que já conseguiram, pensariam que era uma soma maravilhosa, mais do que o suficiente para satisfazer todos os seus desejos. Se alguém lhes perguntasse, você vai se aposentar dos negócios, então, e ser completamente feliz e contente? Responderiam, sim, certamente. Bem, eles já acumularam muito mais do que isso, e ainda estão tão gananciosos como sempre.
e querem mais e mais e mais, estão longe de estarem satisfeitos com o que têm, por mais que seja. Todos seríamos mais felizes do que somos se estivéssemos mais contentes com o que realmente precisamos, ou seja, tendo alimento e vestuário, não tendo nem pobreza nem riqueza. Muitos homens têm sido como aquele cão na fábula, que tinha carne na boca, mas não a comia, porque via a sombra dela na água. Estava tão ansioso para obter aquela sombra quanto a substância que já possuía, que perdeu o pedaço que poderia ter comido. As pessoas estão sempre tentando agarrar a sombra, em vez de aproveitar o que Deus lhes deu. Não sejam de talmente assim. Há outros que são ambiciosos de alcançar uma posição mais elevada. Poderiam estar muito contentes com os bons amigos que têm, mas houve um lorde que uma vez olhou para eles e desde então tem pensado que é uma coisa muito maravilhosa conhecer um lorde verdadeiro e vivo. Ouvi falar de um homem que costumava se gabar de que o rei uma vez falou com ele, e embora sua majestade apenas lhe dissesse para sair do caminho, ele estava muito orgulhoso de ter sido abordado pelo rei, e há muitas pessoas que pensam muito nesse tipo de coisa. Eles são apenas shillings agora, mas estão ansiosos para se misturar com as libras esterlinas. Não tenho simpatia com esse desejo. A melhor sociedade do mundo para mim é uma companhia de pessoas do Senhor. E seja pobre ou rica, desde que seja santa de Deus, sinto-me em casa com ela. Se o irmão estraga o inglês da rainha e comete muitos erros de pronúncia, isso não importa para mim. A verdadeira piedade que está no homem, a graça de Deus que está em sua alma, isso é o que deve nos agradar. Orgulhar-se de nossa associação com os grandes da terra é tanto uma tolice quanto um pecado para qualquer filho de Deus. Às vezes, somos ambiciosos no serviço de Deus, além do que deveríamos ser. Você está indo bem naquela pequena capela, meu irmão. O lugar está cheio e Deus está abençoando você, mas você quer um lugar maior. Ou quer sair dessas pessoas pobres a quem o Senhor ajudou através do seu ministério. Possivelmente, meu amigo, você é um professor da escola dominical e tem a responsabilidade das crianças pequenas. E elas o amam. E você está apto para o trabalho. Ainda assim, não está contente em ser um professor de classe infantil. Gostaria de uma classe de adultos. E faria um grande estúpido de si mesmo se tivesse tal classe, pois não está preparado para isso. É sempre bom buscar fazer mais para o Senhor Jesus Cristo. Mas eu desestimularia veementemente você de tentar alcançar uma posição mais alta apenas pelo desejo de ocupá-la. Queridos irmãos e irmãs, não sejam ambiciosos nesse sentido, pois afinal, o que é a grandeza humana? Você já conheceu um homem realmente grande que daria 1 centavo por sua própria grandeza? Você não sabe que quanto mais alto você sobe, mesmo na Igreja de Cristo, mais responsabilidade você tem e os fardos mais pesados que tem que carregar? Você também não sabe que a maneira de ser realmente grande é ser pequeno? E que quem é o maior de todos é aquele que aprendeu a ser o menor de todos. Quem é o chefe na Igreja de Cristo é aquele que mais serve a Igreja e que está disposto a descer mais baixo por amor a Cristo. Cultive esse tipo de grandeza tanto quanto quiser, mas coloque de lado a outra. E não tenha uma mente ambiciosa mesmo no serviço do Senhor. Encontro, de tempos em tempos, pessoas que são, espero, filhos de Deus, mas que parecem ter entrado em um estado de espírito muito curioso. 3 noções que não estão de acordo com as realidades da vida cotidiana. Noções voláteis, noções românticas sobre seus próprios direitos, dignidades, importância e assim por diante. Ó, queridos irmãos e irmãs, alguns de nós éramos, em nossa própria estima, indivíduos muito importantes. Não éramos antes de a graça de Deus entrar em nós. Mas quando a graça de Deus trabalha em nós, somos levados a sentir que o lugar mais baixo e insignificante é uma posição melhor do que qualquer uma a que tenhamos direito de ocupar. Quando estamos em nosso juízo perfeito, nunca nos damos esses ares altos e poderosos. Um crente verdadeiramente humilde não diz: fulano de tal não me tratou com o devido respeito. Ó meu Deus, qual é o devido respeito a que você e eu temos direito? Que o Senhor nos preserve de tal espírito como este. Mas há algumas pessoas, cristãs professas também, cujas cabeças estão sempre cheias desse tipo de bobagem.
Elas não parecem ter aprendido que o Espírito de Cristo é um espírito de mansidão, que nos ensina a suportar e tolerar, a perdoar até 70 vezes 7, a esperar ter nossos direitos pisoteados e estar dispostos a renunciar a todos eles para qualquer um que queira pisar sobre eles. É uma bênção sentir, serei contente em ocupar qualquer lugar, desde que possa amar aos outros e fazer-lhes bem amando-os, desde que eu possa apenas amá-los para Cristo e ajudá-los a amar a Cristo e manifestar o amor de Cristo a eles. Ó irmãos e irmãs, todos nós precisamos ir à escola do nosso querido Senhor e Mestre. Você nunca leu que ele disse algo sobre seus direitos ou sobre defender sua dignidade. Não, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi o servo dos servos quando estava aqui na terra. E verdadeiramente, quem mais serve é o mais real de todos. Portanto, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então vocês não serão ansiosos ou ambiciosos para serem grandes. Um terceiro significado do texto é este: não seja de mente irresoluta, sem decisão de caráter. Se você olhar para a conexão da passagem, verá que esse significado se encaixa extremamente bem. Há pessoas no mundo que podem ser descritas como oportunistas. A principal consideração para elas é o que vão comer, ou o que vão beber, ou como vão se vestir. Então, estão sempre observando para ver qual é a melhor maneira de agir em relação a essas questões. Como diz o velho provérbio, elas sabem de que lado o seu pão está com a manteiga. Ou, de acordo com outro ditado familiar, estão esperando para ver para onde o gato pula. E quando descobrem isso, seus princípios, entre aspas, as levarão a pular nessa direção específica. O Sr. John Bunyan, em O Peregrino, descreveu bem essas pessoas, o Senhor por fins e o Senhor bel prazer, e alguns de nós conhecemos seus descendentes. Você se lembra de ouvir falar do barqueiro que ganhava a vida olhando para um lado e remando para o outro. E esse barqueiro teve muitos filhos, de caráter muito semelhante ao dele, e fizeram certo tipo de progresso no mundo com esse tipo de esquema. Mas você e eu, amados, não devemos ser de mente irresoluta. Todo cristão deve dizer: pela graça de Deus, minha mente está decidida a servi-lo, custe o que custar. Será que meu Senhor deseja que eu guarde o dia do Senhor Santo? Domingo é o melhor dia no meu ramo específico de negócios, mas isso não importa para mim. Minha mente está decidida a servir ao Senhor, e o que quer que custe não fará diferença para mim. Há uma festa a ser realizada esta noite, e eu sei que se eu for a ela, terei que testemunhar a maior frivolidade, e terei que participar do que será para mim um grande pecado. O tio Jonas ficará zangado se eu não for, mas pretendo fazer a coisa certa, quer o tio Jonas esteja contente ou não. É assim que todos vocês que têm o amor de Deus derramado em seus corações devem falar. A pergunta, o que é certo, sendo respondida, você só tem que fazer o certo, aconteça o que acontecer. Isso é o que nosso Senhor quis dizer quando disse aos seus discípulos: nem andeis inquietos. Ó mais, diz alguns, realmente devemos considerar os dois lados dessa questão. Pode chegar um momento em que sabemos que um determinado curso é certo, mas se o seguirmos, podemos trazer ruína sobre nós mesmos e sobre outros também. Deixe-me ler os versículos 4 e 5 deste capítulo, e quando eu tiver feito isso, não haverá necessidade de você dizer mais nada. Não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a ele. E os versículos 8 e 9. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Isso não decide por você. Que Deus permita que sim, e que você possa daqui em diante dizer: confessarei a Cristo, e agirei pelo certo e pelo verdadeiro, e com a ajuda do seu Espírito abençoado, nunca hesitarei em fazer o que Ele me manda. Através de inundações e chamas, se Jesus liderar, seguirei aonde Ele for, nem serei de mente irresoluta. Um quarto significado do texto é: não esteja em dúvida no que diz respeito à sua própria salvação pessoal. Irmãos e irmãs, há alguns que não são salvos,
mas ainda assim imaginam que são. Há muitos que nada sabem sobre a verdadeira piedade, mas cantam tão alegremente quanto o mais radiante dos santos, nunca suspeitando de sua verdadeira condição aos olhos de Deus. Sempre que encontro um homem que nunca teve uma dúvida sobre sua própria condição, sinto-me inclinado a citar-lhe aqueles versos de Cowper: não tem esperança aquele quem nunca teve medo, e aquele que nunca duvidou do seu estado pode talvez duvidar tarde demais. Cuidado com toda presunção. Há alguns que até mesmo depreciam qualquer coisa como autoexame. Não suportam que examinemos os sinais e marcas do trabalho do Espírito Santo dentro de nós. E se falamos sobre santidade prática, dizem que estamos nos voltando para o terreno legalista e nos desviando para os elementos pobres da lei. Afastem-se de todos esses, pois eles não podem fazer nenhum bem a vocês. Vocês são exortados nas Escrituras a examinar a si mesmos, para ver se estão na fé, e a provar a si mesmos. Não, o autoexame por si só não é suficiente. E vocês devem clamar como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Mas, por outro lado, há alguns que pensam que dúvidas e medos são necessários a um filho de Deus. Eu faço uma distinção muito clara entre duvidar da verdade da promessa de Deus e questionar se essa promessa é feita para mim. São duas coisas muito diferentes. Duvidar do poder do sangue de Jesus Cristo para limpar todo o pecado é uma coisa, mas às vezes questionar se eu realmente confiei nesse sangue é outra coisa bem diferente. A primeira é pecaminosa, a segunda é apenas apropriada e discreta. Eu aconselharia a todos a olharem frequentemente para o fundamento da sua fé, para ver se realmente creram em Jesus e têm em seu coração a verdadeira vida que surge de tal fé. Mas, irmãos, realmente não há razão para alguém dizer: se sou um filho de Deus ou não, realmente não sei. Às vezes espero que seja. E assim por diante. Suponho que há poucos homens que não tenham, em algum momento ou outro, sofrido dor, mas não é necessário que sempre tenhamos dor de dente para provar que realmente somos homens. E da mesma forma, há poucos cristãos que nunca tiveram dúvidas. Ainda assim, não é necessário estar sempre duvidando para provar que somos cristãos. Mas assim como ficamos felizes em nos livrar da dor, também devemos ficar felizes em nos livrar da dúvida, confiando plenamente em nosso Senhor, que é tão digno de nossa confiança. Queridos irmãos, vocês deveriam saber, vocês podem saber agora se são salvos ou não. De qualquer forma, se eu não soubesse que era salvo, não daria descanso aos meus olhos, nem sono às minhas pálpebras, até que tivesse encontrado o Salvador. Se uma sombra de dúvida sobre eu ser lavado no sangue de Cristo estivesse na minha alma, eu me ajoelharia e não me levantaria até que realmente soubesse que Cristo me salvou. Se você está em dúvida e ainda assim está contente com sua condição, temo que você não saiba nada sobre o assunto, pois o verdadeiro Filho de Deus, se tiver alguma dúvida sobre sua salvação, fique inquieto até que essa dúvida se vá. Ele não pode descansar até saber que está salvo. E afinal, isso não é uma coisa muito difícil de saber, pois somos informados repetidamente neste livro abençoado que aquele que crê em Cristo não é condenado, mas tem a vida eterna. Se você tem crido nele, não está condenado. Você tem a palavra dele para isso. Aquele que confia somente em Jesus constrói sobre um fundamento seguro. Então, se você está confiando nele, pode ter a plena certeza de que passou da morte para a vida e nunca entrará em condenação. Não ande, irmão, mancando por toda a sua vida, quando poderia correr no caminho dos mandamentos de Deus. Um bom velho ministro conhecido meu, quando as pessoas costumavam lhe dizer que esperavam e nunca iam além disso, tinha o hábito de responder: vocês estão sempre esperando e saltando. Espero que aprendam a correr um dia desses, a correr sem se cansar nos caminhos do Senhor. A última coisa que tenho a dizer é para exortar todos os presentes que não creram no Senhor Jesus Cristo a fazer isso imediatamente. Meus queridos amigos, meu texto diz: não andeis inquietos.
Mas vocês não podem deixar de ser inquietos enquanto permanecerem como estão. E eu realmente desejo que sua consciência os perturbe ainda mais do que agora, que sua inquietação se torne ainda maior e seu desconforto ainda mais incômodo. Olhe para si mesmo, meu caro ouvinte. Você não creu em Cristo, então está em dívida com a justiça divina e está irremediavelmente falido, pois não pode satisfazer em 1 milhão das reivindicações que estão registradas contra você. Como pode descansar enquanto está assim, endividado com Deus? Você também está preso. Quando o Marechal Benzene tinha muitos dos confortos da vida na ilha de Santa Margarida, na costa sul da França, ele não podia descansar até recuperar sua liberdade. Eu me pergunto, como você pode estar tão feliz mesmo com as alegrias deste mundo, enquanto está sem a grande bênção da liberdade espiritual? Gostaria que você sentisse que não poderia descansar até ser emancipado da escravidão do pecado e ser feito livre do Senhor. Como você gostaria de estar em uma cela condenada sem saber quando sua execução será realizada? Tenho certeza de que teria pena de qualquer pobre criatura, qualquer que fosse o seu crime, se pudesse vê-lo em tais circunstâncias. Talvez você diga que está vivendo em um mundo amplo e não em uma prisão. Ainda assim, está condenado já. Dizia-se do antigo Império Romano que se um homem uma vez quebrasse a lei, todo mundo seria uma prisão para ele, pois César tinha quase domínio universal, e Deus o vê onde quer que esteja, e em todos os lugares você está na cela condenada, e talvez, antes que o sol volte a nascer, sua execução já tenha ocorrido. Disseram que há alguns anos entrou na câmara de horrores da exposição de Madame Tussauds, um jovem cavalheiro que foi o tolo suficiente para colocar-se sob a guilhotina, no lugar que havia sido ocupado por criminosos. Enquanto estava lá, com seu pescoço exposto à terrível lâmina, foi tomado de tal terror que ficou paralisado, e as pessoas que passavam pensaram que ele era uma das figuras de cera, e ele não conseguia se mexer até que alguém o tirasse de lá. E se você soubesse onde realmente está, com aquele terrível machado da justiça divina bem acima da sua cabeça, poderia bem ficar paralisado de horror. Basta que sua respiração falhe ou seu pulso pare e ele desce para sua destruição total. Mas infelizmente você está insensível a essas coisas. Que o Espírito de Deus o desperte, que ele faça você sentir sua verdadeira posição, e então tenha certeza de que você não estará contente em permanecer mais um momento com uma mente duvidosa e indecisa. Ouça, meu amigo, esse pecado seu pode ser perdoado, pois Jesus morreu por pecadores. Esse coração seu pode ser renovado pela graça, pois Jesus vive novamente. Você pode ser liberto da ira vindoura, pois Jesus subiu ao alto para interceder por pecadores como você. O que você deve fazer para que possa ter Cristo como seu Salvador? Bem, como o hino diz, apenas confie nele, apenas confie nele, apenas confie nele, agora. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia.
trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.